Bem-vinda a esse canal que só fala aqui de saúde física e mental. Vamos falar hoje sobre o medo de engordar, o medo de ter a recidível, de perder o controle. Bom, nós estamos vivendo em uma era muito perigosa sobre o emagrecimento e talvez seja a melhor era do emagrecimento. Olha que contraponto, né? Mas, gente, é uma coisa assim impressionante como o valor do emagrecimento mudou. Antes você tinha uma péssima relação com a comida. Hoje você tem uma péssima relação com o seu governo sobre a comida. Não, mas antigamente, então, não era também sobre governar a comida ou deixar-se ser governada? Sim. Mas agora não se trata só da comida. A comida passou a ser algo que entra na sua vida agora de uma forma ainda mais indiscriminada. Por quê? Porque você agora come sendo conduzida pela força que você dá às canetas. A como as canetas hoje fazem com que você se torne uma pessoa mais ainda irresponsável com comida, porque você está alicerçada no controle que a caneta te dá sobre a comida. Então não é mais o controle com a comida, é agora a caneta que você deixa te controlar. Você deu o poder às canetas emagrecedoras. Então, perceba que o problema continua exatamente o mesmo. Não é mais sobre a obesidade, porque você vai sair da obesidade, não é mais sobre a comida, é mais e continua sendo você terceirizar os seus resultados sempre para o externo. Perceba que às vezes a gente tem uma dúvida de tomar uma decisão e a gente terceiriza isso para uma pessoa. Às vezes a gente tem um problema e a gente terceiriza isso para a causa do problema sempre uma outra situação e a gente sempre vai se isentando da nossa responsabilidade. A caneta ela veio para nos ajudar a emagrecer. Eu como nutricionista, eu sei que isso tem um valor muito grande, porque a obesidade não é só a pessoa não saber comer, não é só a pessoa não ter o controle sobre a comida. A obesidade também é uma patologia e por trás dela existe uma fisiopatologia que ela mesma, essa própria fisiopatologia, dificulta o emagrecimento. As alterações metabólicas dificultam o emagrecimento. Então não é sobre ter um nutricionista, não é ser uma pessoa preguiçosa por não fazer atividade física, ser descontrolada, não é nada sobre isso. A questão aqui é essa responsabilidade que antes a gente dava à comida de suprir as nossas emoções, os nossos problemas. Agora a gente dá a responsabilidade e cria um certo valor a algo externo também que vai fazer com que os nossos problemas com o emagrecimento se resolvam. Só que não é sobre isso, né? Porque você deixa de se observar, porque come, deixa de se observar porque que você perde o controle sobre aquilo que é tão importante para você, que é a alimentação. E sem essa consciência, você não se transforma, você apenas controla. Aliás, está sendo controlada, mais uma vez, não só pela comida, mas por um medicamento. Então, é um controle que não sustenta o resultado, porque a construção da sua autoridade diante da comida, ela continua isenta. E agora entra um ponto importante. Você precisa se tornar essa autoridade sobre si mesmo. Não é algo externo que vai continuar ainda dominando você. A autoridade não é uma rigidez, é uma consistência que você vai ter que ter interna. E quando você come porque escolhe e não porque sente impulso, isso aí sim que é libertador. Então vamos voltar aqui a esse assunto que não é real, tá? Que as canetas vão acabar com a obesidade. Elas são só uma ponte para você ir trabalhando esse processo terapeuticamente, enquanto o seu corpo vai reagindo aos análogos, né? Que são realmente o ponto-chave disso aí. Mas eles só atuam no seu corpo, sim, em alguma forma a nível cerebral, mas não trabalham a sua consciência, a sua responsabilidade, as suas dores por trás da comida. Então, isso aí é um processo que ainda não tem fim e que não chegamos a um resultado final. Se você percebe que você já está com esse medo, aproveita, salva esse vídeo, compartilha para alguém, ativa o sininho do canal, tá? Que toda semana tem um vídeo aqui para te ajudar a trabalhar a sua mentalidade, as suas dores e todo o seu processo de autoconhecimento. Vamos olhar aqui para alguns fatores muito importantes, tá? Eu falei aqui que o medo de engordar
é a perda desse próprio governo que você deveria ter com o seu emagrecimento. Existe um lugar perigoso nesse processo. Quando você não está apenas usando a caneta, mas passa a depender dela para se sentir segura, o medo está por trás do mesmo jeito. E muitas vezes as pessoas engordam por medo. Tem 4 fatores aqui que fazem a pessoa engordar, e um deles é o medo. Agora vamos aqui. O que sustenta essa dependência não é mais a fome, é esse medo, tá? Medo de engordar quando parar. Pronto, ponto final. Porque o controle você já não tem mais, tá? Então o medo aqui é de voltar a ser quem você era. O excesso do peso, a baixa autoestima. E a partir desse medo, você entra em um acordo interno. Olha aqui o que é acordo interno. Eu só fico bem se algo externo me controlar. Aí volta a questão que não é da comida, mas agora é de um medicamento. E é aqui que você renuncia a algo muito maior que o próprio peso. Você renuncia esse governo. Então, pensa aqui que é medo e o governo, medo e o governo. E o que realmente está acontecendo agora? A caneta tira o sintoma, mas não constrói aquela estrutura mental por trás que vai fazer com que a pessoa se mantenha magra. Ela reduz o apetite, sim, mas ela não te ensina a sustentar as escolhas. Ela facilita o processo, mas não desenvolve em você essa autorresponsabilidade, que faz parte desse governo. E nem a responsabilidade existe na manutenção. Então você vai ter que desenvolver isso. Então o que acontece? Você emagrece, mas não se torna a pessoa que sustenta esse novo processo, essa nova pessoa, essa nova identidade. E isso mantém você presa, não a comida, mas essa bengala que é o medicamento. E aqui vem o ciclo dessa dependência. E observe esse padrão. Você usa a caneta, se sente no controle, pensa em parar, surge a ansiedade, vem o medo de engordar, você volta a manter o uso do medicamento e reforça aquela crença. Sem isso, eu não consigo. Tá? Antigamente era a dieta, sem a dieta eu não consigo, mas a dieta não funcionava, agora é um medicamento muito potente, mas que no final das contas você percebe que não é o ponto final. O problema não é a caneta, é o vínculo que você cria com ela, de dependência. Um vínculo baseado em medo e desconfiança de si mesmo. É uma furada não trabalhar a mentalidade e as emoções por trás disso. A falta de responsabilidade emocional é uma cilada. E aqui o ponto essencial é que a responsabilidade não é culpa, é poder. Quando você terceiriza esse controle, você também terceiriza esse poder. Você deixa de... Você abre mão do que é importante na alimentação, tá? Então, perceba aqui a estrutura disso tudo, do que deve ser trabalhado, que sem essa consciência, você não se transforma. E esse controle, na verdade, essa falta de controle não vai sustentar o seu resultado. Já a consciência, sim. A construção dessa autoridade diante da comida, ela pode ser trabalhada na terapia. Então, essa questão de você se tornar autoridade, de você regular suas emoções e você compreender o que te fez engordar. Esse é o ponto mais chave da tentativa de ser a pessoa magra, tá? Então, antigamente você comia não por escolha, mas por impulso. Antes você não comia não porque você gostava da comida, mas que você precisava dela naquele momento ideal em que a compulsão estourava, tá? Então, sem essa autoridade, você não governa esse dia a dia com comida. E como parar de ser refém e assumir o comando disso? Você não precisa abandonar a caneta, mas você precisa mudar o lugar interno de onde você usa essa caneta, tá? E aqui está um caminho. Você precisa reconhecer que você precisa ainda trabalhar isso, que a caneta não é a solução. Reconheça onde você está terceirizando esse problema. Eu estou colocando minha segurança fora de mim e sem julgamento, só com consciência, tá? E aqui continua, rompa esse contrato interno. Existe um acordo que precisa ser encerrado. Sem a caneta, eu não consigo. Esquece isso. Esquece. Ela é só um meio, gente, não é o fim. E declare internamente para você, eu encerro esse contrato. Eu não dependo, eu não utilizo mais dessa estrutura mental.
Eu volto a ser responsável pelo meu processo. E talvez você nunca tenha sido. Construa a consciência alimentar. Comece a se observar, a entender que espaço que a comida ainda ocupa na sua vida. Eu estou com fome física? Eu estou com fome emocional? O que eu estou sentindo antes de comer? Nomeie as suas emoções. O que é que eu preciso de verdade nesse momento aqui, além da comida? Isso constrói, gente, uma conexão com o seu corpo. Desenvolva essa tolerância ao desconforto. Nem todo desejo ele precisa ser atendido. Você precisa aprender a sentir vontade e não agir diante dessa vontade. A sentir ansiedade e não ter que compensar essa ansiedade. Sustentar o vazio sem ter que preencher com comida. Isso é maturidade emocional, tá? Então, tome posse do seu processo. Pare de se ver como alguém que precisa de ajuda para não ter que errar. Você não é incapaz. Você tem sua autonomia. Você está apenas em construção, mas é essa construção que tem que estar realmente construída. E isso exige esse posicionamento interno, você com você mesmo, não é você com o mundo. Então, eu me aproprio do meu corpo, eu sustento minhas escolhas, eu construo constância e não dependência, que a dependência eu já tinha da comida. Então, eu estou trazendo mais uma dependência para mim. Tá entendendo? Então, reforce dentro de você que você não precisa estar dependente de algo para se manter magra agora. Que emagrecer, você já emagreceu. Percebe? Então, a decisão, ela parte de uma consciência, de uma autoridade, de um posicionamento. E aí a transformação acontece. É quando você se autoriza a fazer isso, tá? E você precisa declarar com intenção. Eu reconheço onde eu entreguei meu poder. Mas eu não quero mais o poder disso na minha vida. Eu renuncio o medo de engordar como guia das minhas decisões. Eu encerro um vínculo de dependência com isso. Eu me aproprio do meu corpo, eu tomo posse da minha responsabilidade. Eu sustento o meu processo com consciência. Eu não preciso mais ser controlada. Eu escolho me governar. E para além disso, tá? Eu preciso entender o que me fez engordar. É o ponto-chave de tudo. Quais foram as emoções principais que estão por trás de mim, na minha vida toda, que me fizeram recorrer à comida? Qual a função de ter engordado? Para que eu utilizei o excesso de peso e cheguei a uma doença? Para que essa doença, a obesidade, serve para mim? Onde ela me mantém insegura? Tá? Onde eu estar acima do peso grande faz com que isso me traga um benefício. Percebe que não é só comer, não é só a falta de força de vontade, de determinação, de disciplina, de organização. E não é só o prazer da comida. Sim, porque a comida dá prazer, mas você não come só por prazer. Existe toda uma estrutura por trás que fez você usar a comida, o prazer, o excesso de calorias, a força, tudo. Então, tem algo oculto por trás que você precisa trabalhar em conjunto com o processo de emagrecimento com a caneta. Porque esse medo que eu estou trazendo aqui, ele já está fazendo parte das pessoas que estão no meio do tratamento e estão tendo efeito platô, que estão engordando e que quando termina o processo já engorda, tá? A quantidade que precisa engordar, que foi o seu peso máximo que ela atingiu, e ela precisa voltar para ali. Então as pessoas já voltam para o mesmo caminho. Elas começam a retroceder, elas começam a ganhar peso, elas começam a ter o descontrole de novo pela comida, e aí ela volta a usar porque ela já se sente insuficiente nesse processo. E ela já tomou consciência que ela precisa dessa caneta. Então, o vício que você tinha da comida agora é migrado para caneta. E isso tem custo, isso tem dor, isso tem sofrimento, isso tem que abrir mão de outras coisas importantes. E isso não sustenta o peso atual que você conseguiu, tá? Graças à caneta. Então, mande esse vídeo para alguém que você sabe que está nesse processo. Salve para você ouvir quantas vezes forem preciso, porque isso aqui, gente, é uma terapia em alguns minutos. Faz você refletir, faz você ter consciência, tá? E lembrando novamente, ativa o sininho. Toda semana eu tô aqui trabalhando com você, o seu processo emocional de libertação, porque terapia é vida. Terapia cura, o autoconhecimento liberta.
Então, nesse processo de autoconhecimento com o seu emagrecimento, é muito importante você assumir esse controle através dessa consciência, dessa amplitude de consciência, ok? Então, vamos ficando por aqui hoje. Eu espero que esse vídeo tenha valido a pena para você. E me espera que semana que vem tem mais aqui uma abordagem completamente terapêutica para te ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo.